Boa noite! Boa noite, meus queridos fisioalfas. São 20 horas em ponto, né? 20 horas e 46 segundos. Eu vou esperar um pouquinho ainda, né? O Instagram tá chamando, né? Oi, Jéssica, tudo bom? Boa noite! Que bom te ver aqui. Seja muito bem-vinda. Vou aguardar para ver se entra mais alguém, né? Dar um tempo para as pessoas, né, se organizarem, né? Às vezes está chegando do trabalho, está comendo ainda alguma coisa, né? Então vou esperar mais uns minutinhos. Tudo bem contigo, guria? Que bom te ver. E vamos que vamos. Enquanto isso, vou arrumar só uma coisinha aqui. Que bom. Hoje é a nossa aula de aquecimento, né? Nem dá para dizer aula, né? É uma live, né? Uma live de aquecimento, né? Para aula, sim, que daí eu vou dar, né, lá no grupo do WhatsApp, onde eu vou liberar o link, né? Tudo bom, Bruna? Ó, hoje só as figuras conhecidas. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom ver vocês aqui. Ô, Renato, tudo bom? Ó, hoje vai bombar só com os conhecidos. Que legal, eu fico muito honrado que vocês me assistirem, gente. Muito honrado mesmo, muito agradecido. Então, né, olha só, tava falando, né, que essa aqui é uma live de aquecimento para minha aula do dia 26, né, que vai ocorrer só para quem está inscrito lá no grupo do WhatsApp, porque é por lá que eu vou liberar o link, né? Essa aula vai ser no Meet do Google, onde lá, né, eu vou, né, mostrar as ferramentas que eu vou trabalhar no meu curso, né, e assim por diante, né, no meu curso de mentoria. Então, né, hoje eu vou falar sobre raciocínio clínico, né? Vou tentar ir um pouquinho mais a fundo no raciocínio clínico. E boa noite, Leonardo. E vou falar sobre raciocínio clínico, né? Como é que a gente pode proceder, como não. Eu gostaria que vocês me trouxessem, né, exemplos e questionamentos, né? Fiquem bem à vontade com relação a isso, né? Isso aqui é para ser uma troca, apesar de que, né, falar é mais rápido do que digitar, né? Mas é para isso que a gente faz essas lives, né? Que é uma forma de a gente poder interagir. E amanhã eu vou falar sobre mentalidade e empreendedorismo, porque a live de quarta eu reservei ela para ser um presente, né? Para presentear, vai ser um sorteio, na verdade, né? Eu vou sortear uma live, né? Para a live de quarta-feira, eu vou sortear uma mentoria ao vivo, né? E para que tu possa fazer essa mentoria ao vivo, então daí, né, vamos dividir a tela, a gente vai poder se ver, né? E vai poder experimentar a mentoria, né? Para que isso possa acontecer, tu precisa entrar na minha conta do Instagram, curtir um post meu, comentar lá, eu quero, escreve lá, eu quero, e compartilhar com outras 5 pessoas. Essas outras 5 pessoas precisam ser, né, colegas fisioterapeutas, colegas ou amigos, né, parente, mas tem que ser fisioterapeuta, certo? Então, o que acontece, né? Eu vou sortear essas pessoas que fizeram esse comentário, eu quero, né? E uma delas, né, a que for sorteada, ela vai, né, participar, claro que se ela quiser, é óbvio, né? Ela vai participar como mentorada ao vivo aqui na live de quarta-feira, certo? Então, sintam-se à vontade com relação a isso, né? Vocês podem se inscrever direto lá no link da minha bio, né?
E aí vocês, né, vão cair lá no grupo de WhatsApp, né? Vai ter a opção do grupo de WhatsApp, quando clicar lá no link da bio, certo? E nos meus stories, normalmente, agora eu estou pondo sempre o link para cair direto no grupo de WhatsApp, certo? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, Letieri. Que bom te ver aqui. E a live de hoje, ela é sobre raciocínio clínico. Bom, eu vou começar fazendo críticas com relação a raciocínio clínico. Essa crítica que eu estou fazendo aqui, ela não é, em absoluto, nem tem porquê, né? Ela não tem um objeto específico. Mas o que acontece? Se eu estou raciocinando clinicamente, significa que o raciocínio é meu. Único e exclusivamente meu. Isso significa que o Leonardo raciocina do jeito dele, a Letieri do jeito dela, o Renato do jeito dela, a Jéssica, a Bruna e assim por diante, né? A Carla. Ou seja, cada um raciocina referente ao problema do seu cliente de uma forma diferente. Por quê? Porque tem impressões diferentes sobre o que o paciente tem. É claro que, para que eu possa chegar ao meu raciocínio clínico, eu preciso ter uma avaliação. E nessa avaliação eu preciso ter, né, claro, a anamnese, todas as histórias, né, HDA, HDP, HDS, HF, perdão, né, um exame físico, e na minha opinião ele é o essencial de tudo, inclusive, né, eu acho que ele vem, ao meu ver, ele vem para complementar ou até para se justapor muitas vezes às histórias colhidas. E os exames de imagem. Porque é só dessa forma que eu vou conseguir montar um raciocínio. Por que isso se chama raciocínio? Porque à medida em que eu vou coletando essas informações, eu vou criando uma história. É a história do meu cliente. Desculpe, eu uso a palavra história. Vocês podem usar a palavra que vocês acharem melhor, né? Mas quando eu estou coletando as informações, eu estou montando uma historinha, passa um filmezinho na minha cabeça. E esse filmezinho, ele não é um filme perfeito. Ele é um filme que muitas vezes deixa algumas coisas a desejar. Perdão pela tosse. Ele deixa algumas coisas a desejar. E ele precisa ser complementado com mais informação que eu posso ter que buscar, né? Que eu posso ter que investigar mais a fundo. Com coisas que talvez eu tenha que tirar, por quê? Porque elas não me interessam de nada. Quantas vezes o paciente sentou na frente de vocês e vocês estão coletando a história do paciente, vocês pedem para coletar, e ele fala de tudo, menos do problema a qual ele realmente foi lá para ser tratado. Cliente. Né? E aí fica aquela lacuna, e a gente tem que parar para conseguir dar um corte no que o paciente está falando, para conseguir direcionar, para poder investigar melhor aquilo, né, que tu está procurando. Por quê? Porque tu é o especialista, tu é o expert. Então, tu precisa ter as informações da melhor forma possível, né? E muitas vezes tu precisa, né, te esgueirar para conseguir chegar lá. Ou muitas vezes nem consegue. Mas vamos pensar dentro de uma situação, vamos chamar de ideal. Nessa situação, chamada de ideal, eu consegui as informações. Aí eu passo a fazer o quê? As minhas investigações por meio do meu exame físico,
né? Onde eu vou ter uma série de testes, uma série de funções a serem, né, testadas, enfim, para poder conseguir separar o joio do trigo, né? O que é do que não é. Vamos pensar no ombro, né? Se eu estou pensando no ombro, eu preciso separar, né? Só dizer que é uma lesão de manguito não adianta, porque eu preciso saber qual músculo do manguito foi acometido. Ah, mas para isso tem o exame de imagem. Muito bem. Mas se fosse para depender só de exame de imagem, então não precisaria, né? Não precisaria se fazer uma avaliação do paciente. Se é só receber o exame de imagem, pronto. Não, eu tenho que ir lá e tenho que averiguar, né? Então, com isso, eu começo a montar o filmezinho na minha cabeça. E a partir dessa montagem desse filme, o que eu faço? Eu começo a separar informações que eu quero, reter informações que eu não quero, porque a partir disso, e eu estou só ainda na parte, né, da avaliação, mas é a partir desta avaliação, que foi muito bem pensada, muito bem organizada, né? Porque eu tenho um método, mas esse método é só meu. Não adianta eu chegar assim, olha, agora eu vou ensinar para vocês o meu método de raciocínio clínico. Desculpe, mas daí eu vou estar subestimando todos vocês. Porque daí, vou dizer o que eu dizia quando eu estava em sala de aula, eu não quero um monte de Klaus por aí. Porque o mundo não vai ser melhor com um monte de Klaus. O mundo vai ser melhor com um monte de Lettieri, de Jean de Maris, Venâncio, de Gabriel Brasil, de Carla Vucci, de Renato enfim. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que o raciocínio clínico, ele não tem um método. Eu posso te ensinar a como organizar o teu raciocínio, mas não como tu vai fazer ele. Então, quando eu falo de raciocínio clínico, eu falo de uma coisa muito personalizada. Então, ele não é uma receita de bolo, ele não é um método. Ah, porque eu tenho um problema no joelho, eu tenho que olhar o quadril. Não necessariamente. Eu tenho que pesar as coisas. Então, né, eu diria, inclusive, que esse é o diferencial do meu raciocínio clínico, de como eu entendo o meu raciocínio clínico. Porque senão, se eu vou ficar aqui dizendo que quando vocês veem uma coisa, vocês obrigatoriamente têm que ver outra, não dá. Entende? É quase que subestimar a formação de vocês. Né? Então, é óbvio que, né, eu vou ter que separar coisas. Porque eu estou, inclusive, né, montando essa historinha. E essa historinha, claro, ela culmina quando? Culmina quando eu monto, no primeiro momento, quando eu monto o meu cronograma de trabalho. Quando eu monto o meu tratamento, meu programa de tratamento. Certo? E aí, de novo, eu vou raciocinar para saber quais recursos eu vou usar. Quais recursos eu vou usar. Certo? Para que seja mais efetivo o meu tratamento. E aí, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo depois disso, já que eu estou falando de raciocínio clínico? É botar ele, né? Botar ele em ação. A partir deste momento, quando eu coloco ele em ação, o que eu faço? Eu começo a testar, né? Ah, mas tu vai testar com o paciente? Mas se eu não testar, então eu estou partindo do pressuposto de que aquilo está certo e está acabado. E pode ser que não, né? Porque cada paciente é um paciente, cada organismo responde diferente a estímulos, que pode até ser o mesmo, mas a resposta é diferente. Né? Então isso significa que, por exemplo, tem pacientes que são alérgicos ao frio. Tem uma reação alérgica quando tu expõe ele ao frio. Né? Tem uma descarga de histamina muito grande no local, causa um processo inflamatório, assim por diante. Então, né? Eu só vou saber
Depois que aconteceu, desculpe, não tem como saber antes. Né? Então, o raciocínio clínico, ele é uma coisa em movimento. Ele não é estanque em si. Ele é constante, né? E ele vai se aprimorando. E é óbvio, né, que o que eu aprendi com o paciente aqui, eu vou aplicar no outro, depois no outro e no outro. Mas vou aplicar sempre igual? Claro que não, né? Porque senão eu estou falando de novo de receita de bolo. Vou abrir um parênteses, já que eu falei a palavra mágica, né? Receita de bolo. Quem aqui não ouviu essa palavra quando estava na graduação? Não, porque tu não pode fazer receita de bolo. Tudo bem. Aí tu caía nas aulas práticas, né? Nos estágios, assim por diante, né? E tu acabava fazendo sempre a mesma coisa. Por quê? Porque não te dava espaço, né? O ambiente não te dava espaço, ou pelo tempo, que era escasso, né? Ou muitas vezes pelo próprio professor, pela característica dele, não te dava espaço para quê? Para criar, para experimentar, para se arriscar, por que não? Né? Porque o professor estava ali justamente para garantir que o que tu estivesse fazendo seria seguro para o paciente, até que tu tivesse a, a segurança para isso. Só que isso na maioria das vezes não acontecia. E aí tu ficava o tempo todo, né, fazendo mais do mesmo. E isso, na verdade, acabou te bitolando, né? E isso a gente traz durante muito tempo na nossa formação. Até que a gente começa a quebrar isso, né? Isso demora muitas vezes em função, né, da mentalidade da gente, né, em função do ambiente que a gente está. Mas então, né, isso significa o quê? Que o raciocínio clínico ele vai depender única e exclusivamente dos conhecimentos que tu tem e que tu vai ter que aprender, se tu não aprendeu ainda, é óbvio, né, de como usar eles. Usar eles não significa usar tudo. Não significa que tu vai ter que dominar tudo. Mas uma coisa é, tu precisa saber um pouco de cada coisa e saber elas de forma organizada. Então, esse é o princípio do raciocínio clínico. Tu poder organizar as tuas informações e, a partir delas, né, fazer experimentos. A primeira coisa que eu falei isso, por exemplo, na aula que eu dei na terça-feira passada, lá para o curso do Dr. Douglas Garcia, né, que era de fisioterapia forense, é que eu preciso organizar quais são os testes mais adequados para tal investigação. Porque não é porque eu tenho dor no ombro que eu vou pegar e vou fazer todos os testes. Eu vou ter alguns testes que eu realmente vou fazer, que eles não precisam ser repetitivos, né? E tem os testes que eu vou usar como contraprova. Para isso, fazer então um diagnóstico diferencial para que eu tenha certeza do que eu estou fazendo. E isso não é, por exemplo, ficar desperdiçando, né, tempo, desperdiçando recursos e assim por diante. Não. São coisas que tu vai fazer de forma direcionada, de forma pensada. Então é a partir disso que tu desenvolve o teu raciocínio clínico. Muito bem. Isso leva tempo? Não sei. Isso varia de pessoa para pessoa. Vou contar uma história para vocês. Vou contar a minha história. Me formei em 1996. Talvez muitos de vocês nem eram nascidos, né? Com certeza a maioria não tinha entrado na faculdade. O que acontece? Naquela época nem internet existia, né? Existia, mas era uma coisa muito, muito pequena. O meu TCC, né, ele foi feito dentro de uma biblioteca, né? Para dizer que ele foi digitado, foi porque a máquina era elétrica, não era manual. Então até dá para dizer que ele foi digitado. Pois é, me formei
caí no mercado, fui fazer atendimento domiciliar, né? Passei 6 meses nos Estados Unidos, voltei, fui fazer atendimento domiciliar, como todo mundo. A grande maioria, né? Uma sala, ou vai trabalhar para alguém, mas, né? A grosso modo, todo mundo entra e vai fazer um atendimento domiciliar porque fica mais fácil, né? Primeiro, né? O primeiro paciente, né? Hoje em dia eu chamo de cliente. E aí, será que eu me organizei na primeira avaliação? Será que eu fui efetivo na primeira avaliação? Não, né? Se eu disser que sim, eu estou mentindo, né? Tinha insegurança? Tinha insegurança, claro que sim, porque eu não tinha ainda o meu método de avaliação. Por mais que eu tenha avaliado, né, sei lá, trocentos pacientes nas atividades da universidade, não é a mesma coisa de quando tu está, né, sozinho. E, claro, o tempo foi passando, né? Em 1998 eu comecei a administrar uma clínica, fui gestor de uma clínica aqui na cidade de Porto Alegre. E eu atendia também, né? Não era só gestor, era gestor e fisioterapeuta e tinha estagiários, né? Também, né? Supervisionava estágio. E muitas vezes acontecia coisas que eu não sabia como contornar, né? Atendia um paciente, o paciente não melhorava, fazia 300 sessões, né? Nunca gostei muito de eletro, né? Uma característica minha, nunca gostei muito, eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, né? Mas eu tinha todos os equipamentos de eletro de ponta da época, né? 1998, gente. Naquela época, né, a internet ainda engatinhava, né? O que eu fazia? Né? Não foi nenhuma, nem duas vezes que eu liguei para ex-professores meus para me aconselhar. Olha, eu tô com um paciente assim, assim, já tentei fazer, fiz isso, fiz aquilo, não tá dando certo, me dá uma luz, né? Por quê? Porque eu não estava conseguindo raciocinar em cima do problema do paciente. Né? Aquilo, né, era... Eu fiz um post esses dias e eu disse assim, ó, é como estar dentro de um túnel, onde tu olha para um lado e tu vê tudo escuro. Tu olha para o outro e tu vê tudo escuro igual. Mas que túnel é esse? É um túnel em curva. Isso significa que eu estou no meio da curva, então eu não consigo ver nenhum lado nem o outro. Tem uma saída? Tem, mas eu preciso escolher qual delas é. E eu preciso escolher a que eu acho que vai ser a melhor, no caso, para o meu cliente. Né? E aí vem então a questão de falta de experiência, né? Eu não tinha experiência na época para poder, né, trabalhar esse tipo de coisa. Eu fui durante 11 anos o fisioterapeuta dessa clínica. Eu saí dessa clínica para ser docente. Na verdade, eu fui docente e, né, fisioterapeuta dessa clínica durante 5, 6 anos. Durante 6 anos eu fui, né, gestor dessa clínica e fui também docente de uma universidade aqui da grande Porto Alegre. E eu fui ser professor de fisioterapia clínica, né? Professor de anatomia. Eu sou professor de anatomia, sou professor de cinesiologia funcional, trabalhando com padrões espiralados, né? Alguns chamam, né, método Cabot, não, é padrões espiralados. Cabot é um método né, uma técnica de tratamento, né? Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Né? Eu trabalho dentro dos padrões espiralados que Cabot viu no ser humano. E professor de neurofisiologia do movimento, ou seja, como o movimento se processa desde o sistema nervoso até chegar ao músculo, e isso então bate com a cinesiologia funcional, e fisioterapia clínica, né? E durante muito tempo, muitos anos, né, eu fui professor durante 18 anos, né? Quase todo esse tempo eu fui professor de fisioterapia clínica.
Então, né, eu consegui viver nesses 26 anos de vida profissional, tanto a parte profissional de fisioterapeuta, né, tendo que aprender o meu, né, criar, na verdade, não aprender, né, criar o meu raciocínio clínico, né, para que eu pudesse organizar os meus atendimentos, né, e o desenvolvimento, né, do tratamento dos meus clientes, como eu pude também ter a oportunidade de auxiliar, né, alunos a desenvolver o seu. Mas daí vem a minha crítica à universidade, justamente por eu estar lá. Por quê? Porque a gente precisa cumprir um currículo. E é mais do que normal, sem problema nenhum. Todas as universidades são assim, não é nenhuma nem outra, todas são assim, né? E é o sistema que nós temos, né? E ele funciona bem. Nós trancos e barrancos, mas funciona bem. Mas o que acontece? Ele acaba tirando muito da questão do raciocínio clínico do aluno. Em função do quê? Em função do tempo. Né? O semestre tem em média, né, 19, 20 semanas, né, durante o ano. Quando o aluno está na sua formação, né, no início, eu era professor de fisioterapia clínica 1, né, tinha 3 níveis de fisioterapia clínica, 1, 2 e 3, eu era o professor que recebia os alunos quando eles, né, acabavam a recém suas atividades, né, acadêmicas de sala de aula e vinham atender, eram alunos que estavam crus, né, e eu via muito a dificuldade de como eles organizavam as informações. E isso dificultava o raciocínio clínico deles. Até porque, né, qual é a minha crítica com relação à universidade? A universidade, ela é excelente em ensinar técnicas, né, de tratamento para os acadêmicos. Sem dúvida nenhuma. A minha crítica é como usar, quando usar. E o principal, quando não usar. Eu não fui só professor de clínica 1, eu fui, né, de clínica 2, de clínica 3, eventualmente em outros semestres. E a história sempre se repetia, né? Os alunos chegavam, mesmo em fisioterapia clínica 3, que era o nível mais avançado de fisioterapia clínica, antes de entrarem em estágio, né? E os alunos, eles tinham um arsenal enorme de técnicas que podiam ser usadas. Perfeito, maravilhoso. O problema é que eles não sabiam como usar. Não sabiam quando usar. E, de novo, não sabiam quando não usar. Por quê? O que faltava nisso? Onde é que está o problema disso? Qual o defeito disso? Raciocínio clínico. Falta tempo para orientar o raciocínio. Porque eu não posso ensinar um raciocínio. O raciocínio que eu falo aqui, quando eu estou fazendo a minha avaliação do paciente, o meu tratamento do cliente, esquece a palavra paciente, desculpa. Eu tenho esse vício também e eu estou fazendo uma força árdua para acabar com isso. Nós não temos pacientes. Paciente é quem fica sentado pacientemente, esperando que alguém vá atender, dar atenção para ele. Não, é um cliente. E aí o que acontece? Os acadêmicos são maravilhosamente treinados para atender. Ou seja, quando eu falo em atender é o quê? Técnica, 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 técnica. Mas quando precisa raciocinar, né, as ideias estão todas emaranhadas. Por quê? Porque falta tempo para isso. E até porque, né, o raciocínio, como é o que eu estava falando antes de abrir esse parênteses, né, o raciocínio é uma coisa muito, mas muito pessoal. Muito pessoal. A forma como eu raciocino não é a forma como vocês raciocinam. Podemos chegar nos mesmos objetivos, podemos ter as mesmas metas, mas a forma como organizamos elas para chegar a um fim comum são totalmente diferentes. Certo? Então,
A partir disso, né, é que eu tenho daí a proposta do DRCF, Descomplicando o Raciocínio Clínico Fisioterapêutico. Qual é a proposta do DRCF? É dar apoio a colegas ou mesmo estudantes que querem desenvolver o seu raciocínio clínico. Para que não levem esse tempo todo. Veja bem, eu me formei em 1996, né? Eu levei 6, 7, 10 anos para conseguir criar a minha forma de raciocinar. A forma como eu... Por quê? Porque eu falava com meus professores. Mas nem falava tanto assim, porque naquela época era diferente, tinha que estar ligando, tinha que ter isso, ou tinha que ir lá tomar um café com o cara, e assim por diante. Hoje em dia, né, tem internet, por isso que a gente está aqui, por exemplo, né, o que é muito, muito, muito mais fácil, né, e que isso economiza muito tempo, né, que a gente gasta fazendo coisas que normalmente não são tão úteis assim para o teu desenvolvimento, né, profissional, para o desenvolvimento, né, do programa de tratamento do teu cliente. E de uma forma totalmente personalizada. Por quê? Porque eu não tenho como dizer que o teu problema é igual ao problema do teu colega. Primeiro, são clientes diferentes, com problemas diferentes, né? A tua mão não tem o mesmo peso da mão do teu colega. Ou vocês nem estão usando a mesma técnica, né? E isso é importante de se entender. Primeiro, a abordagem com que se dá a determinado problema. A abordagem, tudo bem, olha, eu tenho um problema de ombro, eu vou abordar o ombro com os testes de ombro e assim por diante, tudo bem. Mas daí a dizer quais são os testes que tu tem que usar, não, isso vocês aprenderam, isso é técnica, vocês aprenderam na universidade. Aqui a gente vai entender e vai discutir quais, né, tu precisa para conseguir organizar o teu pensamento. Porque muitas vezes são tantas coisas que muitas coisas ou passam batidas, porque tu não prestou atenção, ou tu tá vendo no lugar errado. E tu não te dá conta. Então a proposta do DRCF, Descomplicando o Raciocínio Clínico Fisioterapêutico, em relação ao raciocínio clínico, porque o DRCF não é só isso, né? Eu não vou falar de mentalidade e empreendedorismo. O DRCF, ele serve justamente para o quê? Para conseguir te orientar, te dar uma luz, né, na organização de como tu atende, como tu trata o teu cliente, de como tu planeja o atendimento do teu cliente. Certo? No dia 26, eu vou falar sobre isso, inclusive, né? Eu tenho um esqueminha aqui. Eu trabalho com mapa mental, essa parte, né? Essa parte do raciocínio clínico. Eu trabalho com mapa mental. E aí, quem estiver, né, na aula do dia 26, e para isso tem que entrar no grupo, né, no grupo de WhatsApp, vocês encontram isso na minha bio, né? Lá eu vou apresentar o meu mapa mental. Mas, de novo, é o meu mapa mental. É como eu entendo, né? E esse mapa mental, na verdade, é só para servir como uma luz. Ele não é uma coisa que se finda em si, definitiva, né? Mas ele é a forma como eu entendo o raciocínio. Que talvez ele sirva para dar uma luz para quem estiver na aula. Ah, mas eu acho que eu vou fazer meu mapa mental. Então, né? Quem sabe tu já pensa num mapa mental, tu que está inscrito e vai assistir a minha aula, pensa no teu mapa mental e traz ele e a gente discute. Por quê? Porque eu vou apresentar o meu e tu vai contrapor com os teus, né? Quem sabe? É uma proposta, eu acho bem legal, né? Ou mesmo, né? Para quem for o sorteado, né, da mentoria ao vivo de quarta-feira, né? Se quiser,
Traz teu mapa mental e a gente discute ele, né? A forma como tu entende, como tu raciocina, né, em cima do teu cliente. Isso é uma coisa muito importante, porque é isso que vai te diferenciar. Desculpa. Isso que vai te diferenciar na hora de tu agregar valor no trabalho, no teu trabalho. Por quê? Porque tu vai ser muito mais resolutivo em relação ao problema do teu cliente, né? Consequentemente, isso é propaganda para ti, diretamente. Pá, eu fui lá no fulano e fulano assim, ó. Ah, o fulano é sensacional, porque ele, assim, ó, ele botou o dedo direto na ferida e resolveu. Diferente de muitas vezes, né? Ah, gente, tem uma coisa que me irrita muito, 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 e nada contra. Mas isso me irrita. Assim como tem coisas que irritam vocês, né? Ontem, estava atendendo uma paciente, essa paciente, ela tem um cuidador, que é técnico de enfermagem, e o técnico de enfermagem disse, eu estava com um problema lá na minha lombar, não sei o quê, porque eu faço jiu-jitsu, parará, e aí eu fui fazer fisioterapia, e aí fiquei lá 10 sessões fazendo choquinho. Quando ele disse choquinho, me deu assim um arrepio pela coluna, né? Me deu um arrepio na minha coluna, assim, né? Disse, choquinho, meu Deus. E tu ficou? Disse, não, fui embora, ainda bem, cara, e não me volta para um fisioterapeuta que disse que vai te fazer choquinho. Nada contra a eletroterapia, não tenho nada contra a eletroterapia. Mas botar um paciente num TNS ou num fez e sair porque tu tem que atender outro, tu quer te valorizar com isso? Tu quer cobrar R$ 300 a tua sessão fazendo isso? Ah, não, mas eu tenho que fazer porque senão eu não vou. Porque o meu concorrente atende tantos, eu tenho que fazer e assim por diante. Ah, mas é o preço, porque senão as pessoas não vão me pagar. Não, tu não está sendo resolutivo com o teu cliente. Consequentemente, tu não está sendo valorizado. Na verdade, tu não está te valorizando. Essa que é a verdade. Porque se tu estivesse te valorizando, tu ia procurar o melhor para o teu cliente. E o melhor para o teu cliente é a tua atenção, a tua dedicação. O quanto tu fica ali, o quanto tu raciocinou para tentar resolver o problema do paciente e tu mostrou para ele que tu sabia por que tu estava fazendo aquilo e resolvendo. São coisas totalmente diferentes. Para de trabalhar por preço e trabalha por valor. Ah, mas eu não entendo o que é isso que tu quer dizer com valor. Pois é, valor é uma coisa que é uma coisa intangível. É uma coisa que assim, a pessoa ela compra porque aquilo agrega alguma coisa para ela. E o que tu agrega para o teu cliente? Autoestima. Retorno à sua capacidade funcional. Alegria. Vocês já viram a alegria de um paciente com AVC que fica de pé pela primeira vez depois do AVC? Não tem preço. O paciente que é desportista, né? E teve um entorse bobo, ficou com o tornozelo desse tamanho. Em 3 semanas ele consegue andar até menos, começa já a caminhar sem, só usando no máximo uma órtesezinha de estabilidade. Tu agregou valor pro cara. Dei exemplos meio estapafúrdios, eu sei, mas tu agregou valor pro cara. E o cara não vai pensar 2 vezes em pagar o que tu cobra. Por quê? Porque tu não vendeu para ele um tratamento. Tu vendeu uma qualidade de vida. E aí eu vou fazer de novo a crítica da universidade. A crítica que eu faço para a universidade agora é com relação ao quê? Ela te ensinou a vender?
Não. Ela te ensinou a botar preço no teu trabalho? Não. Ela te ensinou a atender de uma forma mecânica, porque não tem raciocínio clínico. Ela, né, não te ensinou a cobrar. Ela disse que o referencial nacional, né, de honorários fisioterapêuticos, RNHF, né, era o mínimo que tu podia cobrar. Isso quando falam, porque muitas vezes nem isso falam, certo? Tudo bem, mas aquilo é o mínimo. Não te ensinaram a montar o teu preço. Porque no teu preço entra teu valor, né? Aliás, o preço é o resultado do teu valor, de quanto tu agregou de valor no teu trabalho. Também não te ensinaram. Te ensinaram técnica, 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 atender, 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 atender. E aí amanhã eu vou falar de mentalidade e empreendedorismo, vou bater nessas teclas de novo. E eu não estou dizendo que a universidade é inútil, muito pelo contrário, eu estou dizendo que ela é incompleta. E ela não te prepara para o mundo lá fora. Ela te ensina a atender. Porque se eu tenho os parâmetros do TENS, eu ponho qualquer pessoa. Se eu sei o que é um alongamento passivo, é só saber a origem e inserção de um músculo. Ou de um grupo muscular. Se eu sei o que é contração excêntrica e contração concêntrica, eu sei fazer atividade ativa resistida. E se eu for olhar todas as técnicas que se usa, e aí, né, RPG, Pilates, osteopatia, todas elas são baseadas em quê? Anatomia, cinesiologia, fisiologia, bioquímica, biomecânica. Ah, biofísica também, né? Porque tem os recursos, né, eletroterapêuticos e assim por diante, né? Muito bem. Né? Então, tu precisa disso para raciocinar. Se tu não usar isso para raciocinar, certo? Tu teve tudo isso e tu jogou fora. Porque tu continua só repetindo daí o que te ensinaram. Mais ainda se tu não souber separar, ó, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui, talvez isso aqui. Agora eu estou falando do raciocínio clínico, que é nada mais, nada menos do que ficar organizando as informações. Para que tudo forme uma história coesa e a partir disso eu consiga, né, desenvolver uma atividade, né, de tratamento com o cliente. Essa capacidade de tu poder fazer esse desenvolvimento, ela é treinável. Ela é treinável, sim, ela é treinável, mas isso significa que existe um método? Não, não tem um método, como eu já tinha dito anteriormente. Porque se ela tem um método, aí vai ser, se tu faz a minha mentoria, é o método Klaus. Então eu vou pensar como o Klaus. Não, tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Tu não tem que pensar como eu. Mas sim, tem como treinar como que tu vai te organizar. A tua forma de tu te organizar. Se eu tivesse tido, lá no passado, lá quando eu comecei, alguém para me dizer isso, eu tinha economizado tanto tempo, tanta dor de cabeça. E vou te dizer mais, tinha ganho muito mais dinheiro do que eu já ganhei. Por quê? Porque eu teria começado a ganhar dinheiro antes. Ganhei bastante dinheiro. Né? Mas, e ganho dinheiro ainda, mas
né? Eu tive que me dar conta das coisas que aconteciam ao meu redor e tive que criar a minha forma, tive que descobrir que, sim, se eu ficar desperdiçando meu tempo com coisas que não são pertinentes naquele momento, eu não vou ser resolutivo para o meu paciente. Consequentemente, não agreguei valor. Consequentemente, não vou conseguir cobrar o que eu deveria. Por quê? Porque lá fora tem centenas de colegas que fazem a mesma coisa que eu. Exatamente a mesma coisa que eu. Por isso, por exemplo, que eu tenho a minha crítica com relação atualmente, a minha reclamação, né? A minha crítica atual é com relação ao Pilates, porque todo mundo tem que fazer Pilates hoje em dia. Na minha época era RPG. Perdão. Queria saber um pouquinho de vocês. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Gente, quem sabe faz ao vivo. Dá um segundinho só para pegar uma água. Muito obrigado pela compreensão. Peguei um copo d'água, agora estou muito melhor. Então, o que vocês acham disso que eu falei? Qual é a opinião de vocês? Tô certo, tô errado? Vocês concordam, discordam? Qual a opinião de vocês sobre isso? Lembrando vocês que amanhã, às 20 horas, estarei aqui novamente. Falando de mentalidade, falando de empreendedorismo, daí, que é, né, a outra parte que o DRCF trabalha. Lembrando vocês também que, né, quem estiver inscrito lá no grupo de WhatsApp para a aula do Zero ao Alfa, né, fisioterapeuta do Zero ao Alfa, e curtir e comentar eu quero em algum post da minha conta do Instagram, Dr. Klaus Fisioterapeuta, e compartilhar isso com 5 colegas fisioterapeutas, participa do sorteio para, né, uma mentoria ao vivo aqui a partir das 20 horas de quarta-feira, certo? Bom, outra coisa que é importante é que a aula não vai ser gravada, né? A aula do WhatsApp. Então é importante que, se tu te inscreveu, vai lá, não deixa de assistir, certo? Ela não vai ser gravada. O que mais, gente? Deixa eu ver. Raciocínio clínico. Mentalidade. Uma coisa também, outra crítica à universidade é que aqui no DRCF a gente também vai trabalhar, né, documentos. Por exemplo, né, a universidade ensinou vocês a emitir um atestado de saúde. Sei lá, cliente de vocês pediu um atestado. Apesar de que, né, segundo a CLT, né,
conjunto das leis trabalhistas, né? Consolidação das leis trabalhistas, ela, né, o empregador só vai aceitar o atestado médico, né? Mas tu pode emitir um atestado de saúde, fisioterapeuta, né? Só que ele precisa ter alguns componentes. Desculpa, essa tosse tá me matando. O que são esses componentes? Não basta só escrever lá, atestos para os devidos fins que fulano de tal teve tal coisa. Não. Isso não tem peso, gente. Por que qualquer um escreve isso? Eu preciso quantificar, qualificar e codificar o que o paciente tem. Cliente, na verdade. E eu uso isso, eu faço isso usando o quê? A CIF. E sem falar que eu posso usar também a CID, né? A CID não é uma exclusividade médica. Classificação Internacional de Doenças. Eu posso usar a CID e juntamente com a CID eu posso, porque o fisioterapeuta pode fazer diagnóstico fisioterapêutico. Então, eu uso a CID e juntamente com a CID eu uso a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Restrições. E isso precisa constar no atestado, de forma organizada. Porque deste jeito, tu tem um embasamento que é aceito no planeta todo. A CIF, a CID, ela vale para qualquer parte deste planeta. Se ensina isso na universidade? Também não. A tua avaliação precisa ter, né, uma classificação pela CID, pela CIF. Tu precisa colocar a CIF dentro da tua avaliação? Precisa. E não sou eu que estou dizendo. É o COFITO, que é quem nos regulamenta. E é a partir disso, dessas coisas, que nós vamos agregando valor à nossa profissão. Que nós vamos, então, né, ocupando o nosso espaço e mostrando para os outros profissionais e principalmente para o nosso cliente de que nós temos uma capacidade técnica capaz de agregar valor ao cliente. Consequentemente, revertendo isso em quê? Em ganho monetário, em preço. Ou seja, eu vou poder aumentar meu preço. Que é o que todo mundo quer. Eu também quero, claro que sim. E começar a entender de que o que nós vendemos, né, é um serviço. Nós vendemos um serviço. Mas isso é feio. Não, não é feio, gente. Não é feio. Tu tem conta para pagar, eu tenho conta para pagar, todo mundo tem conta para pagar. E a gente não paga as nossas contas com caridade. A gente trabalha com o nosso trabalho, que precisa ser reconhecido. Espero que a noite de hoje tenha sido muito proveitosa para vocês. Para mim ela foi. Fico aqui à disposição de vocês. Quem quiser fazer uma pergunta agora, quem quiser pode mandar depois por DM. Né? Respondo todas. Né? E enfim, né? Essa discussão referente ao raciocínio clínico de hoje, eu acho que ela foi muito, muito proveitosa. Como todas as minhas lives, né? Essa também vai subir lá para minha conta no meu canal no YouTube, Klaus Loges, né? Lá ela fica disponível, ela é pública, então vocês podem, né, assistir, né?
clica lá se gostou, se não gostou, não tem problema se não gostou, né? Porque a gente aprende com isso também, né? Compartilha, né? Recomenda, te inscreve no canal. Toda semana, né, eu subo um vídeo novo, né? Normalmente é na terça-feira, porque as minhas lives todas são na terça. Essa semana que eu estou fazendo esses 3 dias de live, né? Hoje, amanhã e quarta, né? Que é o aquecimento para minha aula de quinta, 26 de maio, às 20 horas. Essa semana toda eu estou, né, divulgando muito isso, né, nos meus stories, né, no feed nem tanto, mas muito mais nos stories, né? Então, assim, ficou curioso? Isso fez sentido para ti, o que eu discuti hoje aqui, né? Ou mesmo se tu não conseguiu assistir, vai assistir depois, né? Ou vai assistir a aula de amanhã, o live de amanhã, né? Te inscreve no grupo de WhatsApp, né? O link está ali na minha bio, né? Ou em qualquer um dos meus stories também, eu estou colocando o link para cair direto no grupo de WhatsApp do Zero ao Alfa, né? E para poder assistir a aula de quinta-feira, porque para a aula de quinta-feira é só pelo WhatsApp, né? E lá eu vou ter material, aqui eu estou falando só, né, discutindo, não, lá eu vou ter material para, né, que eu vou expor para vocês. Olha, né, na mentoria do Zero ao Alfa acontece isso, 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 tu vai ver isso, 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 tá? Aliás, esses tempos me perguntaram, tá, mas por que é do zero ao alfa? O que é isso? Fisioterapeuta do zero ao alfa, né? Pois é. O que acontece? O que é alfa? Alfa é uma letra grega, né? Corresponderia ao nosso A, né? A primeira letra do alfabeto grego. Mas alfa também tem outro significado, né? Se eu for para a natureza, né? A natureza sempre tem, por exemplo, um predador alfa, um líder alfa, né? Que é o líder máximo, é a pessoa, o ente, né? O personagem que domina um determinado cenário, né? E, na minha opinião, um fisioterapeuta alfa é um fisioterapeuta que domina o cenário da sua profissão, da sua carreira, né? O fisioterapeuta alfa, ele ele possui um raciocínio clínico muito aguçado, certo? Ele tem uma mentalidade que leva ele a alcançar seus objetivos, e ele é empreendedor. Por quê? Porque ele está sempre buscando uma nova forma de desenvolver seu trabalho e ser mais reconhecido, né? Ou seja, agregar mais valor a si e, consequentemente, também à profissão, é óbvio, né? Então, na minha opinião, né, o meu curso, ele te traz do zero ao alfa. Por isso que, inclusive, né, todos vocês eu chamo de meus fisioalfas, né, meus queridos fisioalfas, que, né, é a minha alusão ao que eu espero para todos vocês. Então, mais uma vez, convido todos vocês a, né, clicarem lá no link, né, grupo WhatsApp do Zero ao Alfa, que está em todos os meus stories, para que vocês possam participar da aula de quinta-feira e que também vocês possam ser, quem sabe, sorteados para, né, mentoria ao vivo de quarta-feira, que vai acontecer aqui às 8 horas, certo? De novo, lembrando, tudo isso é gravado e vai ser, né, vou subir pro meu canal no YouTube. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Tem curiosidade? Concorda, discorda de alguma coisa que eu falei aqui? Discussão sempre é boa, gente. Sempre, sempre, sempre. Bom, gente, então, né, vou encerrar por hoje essa live e nos vemos amanhã a partir das 20 horas em ponto, né? Normalmente era às 20h11,
mas essa semana eu vou fazer às 20 horas em ponto. Estarei aqui amanhã, né, para fazer uma live sobre mentalidade e empreendedorismo, né? Muitos vão falar, ah, mas é uma mentalidade empreendedora? Não, não é só para empreender, né? É para a gente compreender a vida também, né? Porque para que eu possa ser um empreendedor, eu preciso compreender a vida, claro que sim, né? Mas não só para isso, né? Eu acho que a vida é muito mais do que só empreender, né? Apesar de que, né, dependendo do ponto de vista, o tempo todo nós estamos empreendendo, o tempo todo, certo? Beijo grande a todos vocês, agradeço pela, né, pela audiência da noite de hoje, pela participação dos que aqui estiveram, me honram muito. E amanhã nós nos vemos novamente. Tudo de bom, gente. Um grande abraço.